pra pensar em alguém especial, e o seu amor é maior que o universo, incomparável é o amor de Jesus. Glória a Deus. Que um dia em meu lugar sua vida entregou, sem merecer, sem olhar para trás, mas fez tudo por amor. Em seu rosto expressava a dor de um grande gesto de amor, e sem merecer se entregou. E sofrendo ali calado, seu corpo foi transpassado por pedaços cruéis. A vida entregou, foi tudo por amor. Que seria de mim se não fosse este amor? Não aqui estaria. Que seria de nós sem esse amor, né? Hoje estou, amor igual não há, nunca existirá. Deu a vida por mim, Cristo é amar. Que seria de mim se não fosse este amor? Não aqui estaria como hoje estou. Amor igual não há, nunca existirá. Deu a vida por mim, isto é amar. Glória a Deus! Aleluia! Ei, Glória a Deus! Começou com uma emoção aqui. Glória a Deus! O nosso pastor Paulo Fernandes, cantor, escritor, né? Poético, é isso, poemas que o Senhor dá, né? O Senhor é que inspira as canções, essa canção aqui do pastor Paulo Fernandes. Você pode buscar no YouTube, né? Paulo Fernandes. Pode. Louvores. Nosso pastor, ele canta, ele prega, ele dá aula, ele é mil e uma bênçãos de Deus, sabe? Mil e um dons que Deus deu. Isso é dons que Deus nos dá, né? Obrigada, pastor Paulo Fernandes, por estar aqui. Cumprimento o pessoal em casa, fica à vontade. Pessoal, que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês que estão, né, aqui assistindo essa programação. É uma honra, é uma alegria muito grande, né, estar aqui com a Paula, né, juntamente com seu esposo, o pastor Alex, né, a minha esposa que está lá do outro lado. Eles não querem aparecer, né? Não querem aparecer, mas tudo bem, né? Estão tímidos hoje. E vai a minha saudação a todos os queridos ouvintes, os nossos irmãos, você que é cristão, você que não é, que professa qualquer crédulo religioso, não tem problema nenhum. Que o Senhor abençoe a tua vida. Poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É uma honra, pastor. Olha aqui, foi difícil de trazer o pastor aqui, né? Mas glória a Deus. Nunca dava certo, né? Não. Nunca dava certo. O Senhor preparou essa noite, eu creio nisso. Com certeza. O Senhor preparou para que, né, você que está em casa possa, né, receber mais de Deus, você possa encher o seu coração nesta noite. Você que está aí, né, eu peço assim que os pastores orem pelas pessoas que estão em casa, você pode falar com o pessoal, faça uma oração inicial, fica à vontade. A gente vai, você que está em casa, pega aí tua Bíblia, pega teu chimarrão, pega um mate aí, que hoje o nosso programa está um programa gauchesco, o nosso pastor é lá... Pão crioulo. Mas... Evangélico, menina. Glória a Deus. Evangélico, gente. Glória a Deus. Pastor é lá de? Santana do Livramento, minha terra natal. Sou santanense. Eu também sou. E você é Fernandes, né? Não, eu sou de Santana do Livramento. E é Fernandes? Não, eu sou Pacheco Medeiros. Quem é que é Fernandes? Paulo Fernandes. É, isso aí, né? Eu. Somos santanense, né? Glória a Deus. Graças a Deus. E a gente está aqui, né?
encontramos, estava meio perdido por Montenegro e alguém me resgatou, né? A pastora Claudine. A gente está muito feliz porque, por exemplo, você falou aqui que o programa está bem movimentado. É que a ideia que a gente precisa passar para as pessoas é que as pessoas às vezes têm uma ideia de ser cristão, né? Acha que as pessoas que são cristãs, elas colocam a Bíblia debaixo do braço, enferruscam a cara e não cumprimentam, não pode sorrir, não pode nada, né? A gente está sempre sorrindo, alegre, dando risada, brincando, né? Porque entendemos que o Evangelho, ele transforma o caráter do homem, né? Mas a personalidade é única, né? Personalidade é única. Por exemplo, eu sou risonhão, a minha esposa já é um pouco mais séria, a Paula já é bem risonha também, o pastor Alex já é um pouco mais tímido, assim, né? E assim, né? Isso são personalidades da pessoa, que é natural. Agora o caráter, ele é mudado por Deus, ele é transformado por Deus, né? E aquele mau caráter se torna um bom caráter, porque o Senhor trabalha e muda a história dele. E aqui estamos. E a alegria do Senhor é a nossa força, né? Com certeza. A gente precisa entender que nós, né, que professamos essa fé, nós somos um povo alegre, né? O povo cristão é um povo alegre. É um povo, né, que vai chegar no céu cantando, eu creio nisso, né? Tem louvor que o Senhor toca lá na igreja, né? Tipo, que vou chegar lá no céu cantando e adorando a Deus. Com certeza, com certeza. Eu me lembro quando eu era bem jovenzinho, bem jovenzinho, na minha juventude, na minha juventude, a gente sempre cantava, né? Que a gente cantava uma canção do pastor Elias Maia, que é um pastor muito antigo, Elias Maia. Quem não ouviu falar no Elias Maia? Muita gente não ouviu, né? Mas o pastor Elias Maia, ele fez uma gravação e ele costumava cantar um cântico assim, o crente tem que ser alegre, alegrai-vos manda o Senhor. O crente que não anda firme, não obedece a ordem do Senhor. Aí ele dizia, canta irmão, canta alegre e sorria, pois o Deus que nós servimos é um Deus de alegria. Canta irmão, canta alegre e sorria, pois o Deus que nós servimos é um Deus de alegria. Aleluia, é um Deus de alegria. É isso aí. Faz a gente ser o que a gente é. Aleluia. Né? A gente é essa expansão de alegria. Glória a Deus. Né? Expansão de alegria. Acho que é lá no povo santanense mesmo que é tão alegre, né? Porque eu só quero um mate gaúcho. Um mate gaúcho. O santanense tem essa... Na verdade, o fronteirista, né? O povo da fronteira, eles são meio mais risonhão, né? Glória a Deus. E como que assim que Deus lhe trouxe até aqui? Uruguaio, assim. Nós falamos espanhol só um pouquinho. E, bueno, aqui estamos. Agora nós vamos falar outro. Por aí hablamos alguma coisa de lá da fronteira. Pastor, como é que assim foi essa transição que Deus lhe trouxe? Deus é um Deus, né, maravilhoso, que nos tira de onde a gente não espera, né? Ele tem projetos para nós maiores. E a gente, que nem quando eu estava em Santana do Livramento, eu não me imaginava, né, hoje em outra cidade, a gente veio de lá do interior, e Deus mudou toda a nossa trajetória para cumprir um propósito, né? O que o senhor vê, assim, como foi para Deus lhe trazer de lá? Bom, assim, eu me criei num lar evangélico, para princípio de conversa, né? Me criei num lar evangélico, cresci dentro de uma igreja evangélica, até parte do exército. E depois, então, eu tive um tempo fora, enfim, né? Na verdade, natural de Santana do Livramento, aos 2, 3 anos de idade, o meu pai ferroviário se aposentou pela ferroviária, né? pela estação de ferro, e pela aviação férrea, melhor dizendo. E nós fomos residir na cidade de Rosário, que é uma fronteira da 100 quilômetros ali de Santana do Livramento. Praticamente me criei ali, né, dentro de Rosário do Sul, e servi o exército ali, após o exército aí, a minha vida virou avesso, né? Deus faz isso. Virei mundo, né? Virei mundo, abandonei a casa do pai, abandonei a casa da família,
E fui viver... Na adolescência? Não, já na juventude. Aí fui viver a minha vida, na verdade. Essa idade acho que é muito questionamento, né? Justo. Não foi por uma má criação. Os meus pais sempre foram evangélicos, sempre nos ensinaram, sempre pautaram a nossa vida dentro de um segmento cristão. Não é? Claro que na minha época era um regime mais fechado dentro da religião, dentro da igreja evangélica. E a gente teve um ensinamento, tanto que a Bíblia diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, quando for grande. E aconteceu, saí fora, enfim. E aí começa uma trajetória bastante difícil. Por quê? Roncou o chimarrão. Por quê? Porque dentro desse meio tempo eu acabei me envolvendo com drogas e, enfim, a minha vida de jovem foi mergulhada num abismo. Aí às vezes a gente diz assim, as más companhias, realmente, porque assim, eu tenho um pensar, não é? Às vezes a gente diz, mas tu é influenciado pelo fulano, pelo Beltrano. Pode que sim, pode que não, porque nós também temos decisões, né? Eu penso que se eu não quero, eu não faço, né? Essa é a minha maneira de ver e a minha maneira de pensar. Se eu não quero, mas e a influência? Tá, tudo bem, pode até ter uma influência, mas se eu não quero, eu não faço. Só que é aquela história da pessoa às vezes meio se perder no meio do caminho, e eu realmente fui para esse caminho, né? Fui para esse caminho e infelizmente perdi parte da minha juventude envolvido com coisas que eu não deveria. Bom, para resumir a história, para eu chegar aqui onde eu cheguei hoje, o Senhor foi tão bom e tão misericordioso comigo. Esses dias eu estive, o ano passado, eu tive o privilégio de ir para a fronteira, para a cidade de Rivera, e ali eu ministrei na igreja Assembleia de Deus na última década, que é uma igreja missionária, onde o pastor, que é o pastor Ricardo, ele foi a pessoa que me conduziu de volta aos caminhos do Senhor. E aí eu costumo dizer assim, uma noite de julho, eu não estou lembrado se era início ou final de mês de julho, no inverno, né, que eu estava sob o efeito da droga, que eu havia já decidido a terminar com tudo, porque para mim já não era mais vida, né? E ele me encontrou no meio da rua, né? Estava saindo da igreja e eu estava indo em direção para cometer um ato de suicídio, e ele me encontrou e começou a conversar comigo e a me falar das coisas de Deus. E eu contei para ele a minha história, o que estava acontecendo. Ele me conhecia, na verdade nós éramos jovens juntos, ele se converteu, não é? E nós começamos a conversar e ele disse para mim assim, rapaz, o teu lugar na igreja está vazio, ninguém ocupou. E começou a falar, e eu disse, puxa, mas será que ainda existe chance para mim? Olha o meu estado, olha a situação que eu me encontro, olha a forma que eu estou. Não é? Será que ainda existe perdão para a minha vida? Eu abandonei a casa do meu pai, eu fiz tanta coisa, apanhei da polícia, fiz tanta coisa errada. Será que há uma esperança para mim ainda? E ele disse, Deus ainda te ama. O propósito que Deus tinha com a tua vida, lá desde o princípio, desde criança, na tua criação dentro do Evangelho. E nessas alturas, Paula, eu já não tinha mais o meu pai. E aí tem uma história muito interessante, uma coisa espetacular. Eu não sou muito de revelações, de correr atrás de revelação daqui, disso, daquilo. Eu sou muito daquilo que a Bíblia me fala, não que eu não creia que venha um profeta e me fale algo, me diga algo, eu acredito. Dentro de um contexto que aquilo que ele me fala tem base bíblica, não é? Bom,
E tem um fato bem interessante que eu vou contar. Eu queria só cortar um pouquinho, bem rapidinho. Assim, o senhor falou uma coisa muito forte. Esse pastor falou para o senhor que o seu lugar estava vazio. Correto. E hoje em dia a gente vê pessoas assim, a gente vê postagens, a gente vê as pessoas sempre falando que nós somos... Se Deus tira uma pessoa, Deus vai colocar outra. Deus vai, né? Coloca. Eu entendo o lugar que Deus tem para cada um. O lugar que Deus tem para cada um é um lugar assim específico, né, pastor? Se esse pastor não tiver, olha a importância dos detalhes de Deus. Da colocação, né, dele, né? Desses detalhes. O teu lugar ainda está lá. A tua cadeira ainda está lá. E a gente muitas vezes vê pessoas que acham que não podem mais estar lá porque o lugar já está ocupado. Não. Mas o lugar que Deus tem para tua vida, esse lugar ainda está ali, né? Na verdade, o teu lugar ninguém ocupa. Glória a Deus. Deus pode, porque assim, Deus vai ter substituir. Não, o teu lugar é o teu lugar, ele continua sendo o teu lugar, né? Vai aparecer outro, talvez que cante melhor que você, que toque melhor que você, que pregue melhor que você, mas o que é teu está ali. Eu aprendi com um pastor, ele ainda é vivo, hoje é um dos patriarcas aí da Assembleia de Deus. E eu várias vezes preguei na igreja dele, ainda na minha juventude, depois que eu retornei para a igreja. E ele dizia assim, eu não tenho medo de nenhum obreiro meu. Eu posso consagrar 10 pastores e os 10 sentar comigo. E eu disse para ele, mas por quê? Ele disse, não, porque eles sempre vão me ver como líder dele. Eu não tenho medo que nenhum deles tome o meu lugar, porque o meu lugar que Deus me colocou é o meu lugar. Eu só vou sair se eu quiser, ou se eu perder, ou se eu fizer alguma coisa que sai fora do propósito de Deus. Mas o meu lugar continua sendo o meu lugar. E eu acredito que... E não é um lugar na igreja, é um lugar no reino. Essa é a grande diferença, né? Um lugar no reino de Deus. Corretamente. Só que as pessoas às vezes confundem, né, com o lugar na igreja. Bueno, mas vamos lá. Glória a Deus, continua. E ele disse essas palavras para mim, nós começamos a conversar e o tempo passou. Ele perdeu o primeiro ônibus para ir para a casa dele, perdeu o segundo ônibus e nós conversamos. E ele conversando comigo, e eu ainda sob o efeito, né, da droga. E num dado momento eu disse assim, bom, se ainda há uma esperança para mim, eu quero que Deus transforme a minha vida hoje. Isso no meio da rua. No meio da rua. Nós não estávamos em nenhum local fechado, nós estávamos no meio da rua, ele conversando comigo na parada de ônibus. E eu me lembro como se fosse hoje. Era uma quinta-feira. Lembro-me do dia da semana, era uma quinta-feira. Quinta para sexta. 0h15. Da quinta para sexta, eu dobrei os joelhos na rua João Brasil. Tinha a farmácia Panvel na frente, rua João Brasil, no Rosário do Sul. E eu estava do outro lado daqui, onde tem uma loja hoje com uma loja de R$10, R$1,99 hoje é a loja. Eu dobrei os meus joelhos ali e ele ministrou sobre mim libertação. Bom, isso, Paula, eu tenho 62 anos de idade. Eu digo com muito orgulho isso. Tenho o prazer de dizer que tenho 62 anos de idade. Isso fazem aproximadamente de 38 para 39 anos. Ou seja, eu tinha 20, acho que eu não vou fazer as contas erradas aqui, vai dar mais, né? Vai dar mais. Eu sou ruim de matemática. Mas eu tinha 22, 23 anos mais ou menos. Entre 22 a 23 anos. E eu retornei para os caminhos do Senhor. Né? Como eu digo assim, quando Deus liberta, eu não acredito, eu particularmente não. A pessoa, Jesus me libertou das drogas. Eu era drogado e Jesus me libertou das drogas. Pronto. Aí 3, 4 meses depois ele volta para as drogas. Ele não foi liberto. Na noite que Jesus me libertou, ele me libertou. Nunca mais. Nunca mais até o dia de hoje. E foi na rua, né? E foi na rua. E foi na rua. E tu quer ver uma coisa? Aí eu me lembro que no outro dia, naquela época, a gente não podia usar barba.
E eu ainda tinha cabelo, meu cabelo, acho que quando você me conheceu, eu acho que eu tinha o cabelo meio cacheado, né? Tinha, né? O meu cabelo era cacheado e eu usava uma barba comprida. No outro dia, eu voltei para minha casa, no outro dia, naquela época a gente não podia usar barba, né? Eu fui para minha casa, cortei a minha barba, cortei o meu cabelo e me apresentei para o pastor, né? Fui lá na casa do pastor e me apresentei. O pastor disse, ó, eu quero me reconciliar na igreja, eu quero voltar para Jesus, eu quero fazer diferente. Jesus falou comigo e eu quero, a partir de hoje, ter um compromisso com Ele. E Ele me deu uma oportunidade para aí eu fui no culto de domingo, né? Nem era um culto de apresentação, naquela época existia o culto de reconciliação, que eles chamavam, que era um culto especial, que toda pessoa que queria retornar ou queria se ligar no ministério na igreja tinha aquele culto especial que ele era apresentado. Nem era um culto de ceia, primeiro apresentava para depois ele ser participante. E eu não era um culto, eu fui no culto domingo e o pastor me apresentou. Nós temos aqui o nosso irmão Paulinho, não é? Ele está aqui, conversou comigo e ele pediu a reconciliação, quer retornar para os caminhos do Senhor, a igreja quer receber ele. Aí eu lembro que a igreja toda levantou a mão, assim, deu aquele barulhão de glória a Deus, assim, de aleluia, porque eu era muito querido, sempre fui, graças a Deus, ali na igreja que eu congregava em Gozar do Sul, sempre fui bem querido, bem visto pelas pessoas, embora eu tinha o meu jeito, né, que não firmava, estava, mas todo mundo tinha um carinho, até por consideração aos meus pais. O meu pai era obreiro e sempre foi uma pessoa que sempre teve um bom testemunho de vida, não é? Aquele, como eles dizem assim, aquele testemunho ilibado, que ninguém tinha o que dizer ou acusar, porque ele tinha um testemunho. E eu fui recebido, eu lembro que eu fui recebido e o pastor me chamou assim para surpresa minha. Aí disse assim, agora que você passa aqui e canta um hino. Oh, glória. Eu disse assim, e eu, vou largar o chimarrão aqui, tá, passei e canto um hino. Aí eu saudei os irmãos e cantei isso aqui, ó. E cantei essa canção aqui, ó. Quer ver uma coisa? Eu acho muito lindo. Vou tirar um tom baixo por causa da garganta, só uma palhinha da canção. Eu cantei essa canção aqui, foi a canção que eu cantei quando eu retornei. Sozinho vaguei pelo mundo, faltava-me a direção. Veja bem, sucumbido e sem alento, era sem afeição. Tudo isso eu procurei, ó. Procurei ser feliz e não achei. Minha voz não tá boa. Mas um dia encontrei com Jesus. Esse foi. Que ofegante carregava a cruz, e em seus passos feliz caminhei. Aí eu cantei assim, ó. Hoje sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo, meu Senhor, muito obrigado. Essa foi a primeira canção que eu cantei naquele dia, naquele momento. E eu me lembro que... Glória a Deus. Deixa eu respirar aqui. Glória a Deus. É muito lindo, né, quando Deus nos encontra. Lágrimas caíram dos meus olhos ali na ministração na igreja. E foi algo para mim assim muito especial, porque aquele dia foi um dia especial para mim. E a partir daquele momento, o mais interessante é que gerou dúvidas em algumas pessoas, né, se eu iria permanecer ou não nos caminhos do Senhor. E eu me lembro, irmã Paula, que na noite de carnaval, aí passaram-se o tempo,
foi trocado de líder, o pastor que estava ali foi transferido para uma outra cidade, e veio um outro pastor, e a primeira coisa que ele fez foi formar um quadro de obreiros. E aí vem um ponto interessante, formar um quadro de obreiros, porque ali não tinha poucos obreiros, formar um quadro de obreiros, auxiliares, diáconos, presbíteros, evangelistas, até esse, e era uma noite de carnaval, e tinha uma vigília na igreja, ali no Rosário do Sul, tinha uma vigília. Só que antes da vigília eu viajei, nós fomos até uma cidadezinha próxima chamada Caciqui, na época que existia o trem, e nós fomos com um grupo de jovens, fomos para Caciqui, e houve aquele burburinho assim, o Paulinho não vai voltar, o Paulinho saiu da cidade, certamente ele vai sair agora e vai pular o carnaval. Foi esse a leitura do pessoal, o pensamento. Só que no meio da vigília eu cheguei com os jovens que tinham viajado comigo e mais o líder da juventude da cidade de Caciqui. Chegamos para o culto de vigília. E eu era um dos músicos da igreja. Aí cheguei, assumi o teclado, eu tocava teclado na época, assumi o teclado, tocamos, cantamos, e nesse meio tempo o pastor presidente tomou a palavra e ele disse assim: hoje eu estou colocando algumas pessoas em prova para obreiros, para serem obreiros da igreja, e disse: evangelista fulano de tal, Beltrano, presbítero fulano e diácono fulano e o irmão Paulinho Fernandes. E eu era o único jovem solteiro na época ali que foi separado para o diaconato da igreja. E ele disse assim, só que eu vou contar o porquê da escolha dele. E aí que vem um ponto importante, eu já não tinha mais o meu pai. E ele diz assim, quando eu estava orando, nós estávamos orando, de joelhos dobrados, nós estávamos orando, Deus me deu uma visão, disse ele. Deus me deu uma visão, Deus me mostrou um homem que já não está mais aqui. Esse homem orava, e ele dizia assim na sua oração: Senhor, eu te apresento o meu filho, apresento para ti o meu filho, faz dele um obreiro na tua casa, faz dele um homem usado por ti nas tuas mãos, usa ele e faz dele um obreiro. E hoje ele está como diácono em prova. Glória a Deus. Algo espetacular. E essa pessoa, como eu não estava ali, né, era o meu saudoso pai, que quando antes dele partir para o Senhor, que ele ficou enfermo e veio para Porto Alegre, eu estava longe, estava fora de casa, e a minha mãe preocupada disse para ele: tu está doente, tem que chamar os filhos, né? Os meus irmãos moravam ali em Rosário do Sul, eu era o único desgarrado, a ovelha desgarrada fora, e ele disse para minha mãe assim: fica tranquila, não se preocupa com os que estão aqui, com relação ao Paulinho, fica tranquilo que eu já conversei com Deus relacionado a ele. Então hoje eu estou aqui. Deus fez algo glorioso na minha vida. O que aconteceu? A partir daquele momento, Deus me chamou, eu comecei a frequentar dentro do ministério, enfim, e Deus abriu oportunidades, né? Deus abriu oportunidades para quê? Para eu começar a viajar através desse pastor. Comecei a viajar, né, por igrejas no estado do Rio Grande do Sul, várias igrejas que eu viajei, pregando, cantando. Ele começou a me colocar dentro dessas igrejas, ligando para os pastores. Em seguida eu comecei a ficar conhecido no estado, em algumas igrejas, como cantor. Depois eu acabei formando uma dupla com um rapaz que já é falecido, até eu postei um vídeo na internet com ele. Hoje ele já é falecido, é um pastor. E nesse meio tempo, nessas viagens do Rio Grande do Sul, por várias cidades, eu tive o privilégio de gravar o primeiro disco. Meu Deus. Para quem não conhece, né? Hoje as pessoas não conhecem o disco de vinil, né? Eu tive a oportunidade de gravar o primeiro disco, na época, um disco de vinil.
lembro-me do título, Soldados de Fogo. Foi o disco que eu gravei. Através daquele disco eu me tornei conhecido. E Deus começou a me abençoar. Aí a partir dali gravamos um segundo, um terceiro, depois veio os CDs, o testemunho da gente, aquilo que Deus fez. Aí Deus me deu a oportunidade de viajar depois para outros estados, como Santa Catarina, São Paulo, Goiás e tantos lugares onde eu estive, até me colocar para fora do país, onde eu tive o prazer de pregar em várias cidades da Itália. Tive o privilégio de ir para o continente europeu, pregar o Evangelho lá, aqui na América do Sul, como Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, não é? E aonde eu tive o privilégio de pregar na igreja desse pastor que estive eu e a minha esposa, né, a pastora Claudine, pregamos ali, louvamos ali, e até o dia de hoje de lá. E foi nesse meio tempo de viagens que eu vim morar em São Leopoldo, Sapucaia, e nesse tempo de morar em Sapucaia eu caí em Montenegro, conheci uma senhora, uma jovem senhora que conquistou meu coração, né? E eu vim parar em Montenegro. Né? Nunca sonhei ou pensei que poderia, embora eu tenha amigos aqui em Montenegro, antes de vir morar aqui, né? Tenho amigos aqui em Montenegro, mas nunca no meu coração assentou de vir morar em Montenegro. E Deus me deu esse privilégio, né? Inclusive de conhecer vocês. Né? Para a gente é uma honra, né? Tive o privilégio de ensinar essa guria também a dar os passos no violão, depois ela desistiu, mas tudo bem. E estamos aqui felizes, pregando o Evangelho.